Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso podcast. A gente vai comentar nesse episódio sobre um pouquinho das coisas que aconteceram nas cortes de Tomar aí. Nesse podcast a gente vai falar especificamente sobre os fatos relevantes, né? Desse marco histórico que foram as cortes de Tomar e as influências tanto nos países da Península Ibérica, né? Que nesse caso são Portugal e Espanha, e também as consequências também na América. Foi nessa ocasião que se inaugurou aquilo que a gente conhece como União Ibérica, né? Período em que Portugal foi dominado pela Espanha por conta de uma crise sucessória gerada pela morte do monarca Dom Sebastião, uma morte famosa aí, que acabou desaparecendo no Marrocos numa batalha chamada, batalha famosa também, Batalha de Alcerquibir. Esse período compreendeu os anos de 1580 a 1640 e acabou gerando grandes consequências também não só para a Europa, como também para as Américas e as colônias, tanto portuguesas quanto espanholas, ao redor do globo. Vamos começar então com a parte inicial, né? O que causou isso, né? A morte prematura de Dom Sebastião fez surgir uma intensa disputa política sobre quem queria assumir o trono de Portugal. E após alguns anos, Felipe II, nesse caso o rei da Espanha na época, ele se consagrou um monarca absoluto na corte realizada na cidade de Tomar, que é uma cidade ali no centro de Portugal. Felipe II esteve presente dos três estamentos sociais, nesse caso o povo, clero e nobreza, e nessas cortes de Tomar ele realizou o juramento dele. O que vem a ser uma corte nesse caso, né? De acordo com os escritos, as cortes eram assembleias de caráter político e administrativo que debatiam e decidiam sobre questões específicas que estavam acontecendo ali. Frequentemente participavam representantes do povo, esse povo aí entre aspas, do clero e da nobreza, como foi a corte de Tomar. Esse costume de realizar essas cortes remonta à Idade Média da história ibérica, né? Em sobretudo Portugal, em que a primeira corte foi realizada em Coimbra no ano de 1211. Assim, né, entende-se que o propósito da corte de Tomar em si, que ocorreu em 1581, foi nortear a administração de um monarca que acabava de anexar um território vizinho e por isso precisava entender como se davam os assuntos políticos e administrativos de lá. Nesse caso, Felipe II anexando os territórios do Reino de Portugal. A princípio, essa corte, esse evento era para ter acontecido em Lisboa, porém a capital lusitana estava sofrendo de um surto de peste e por isso a sede da corte teve que ser mudada. Diante disso, a cidade de Tomar, importante política e religiosamente, por ser a antiga sede da Ordem dos Cavaleiros Templários em Portugal e sede da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, foi escolhida para sediar essas cortes de Tomar. Acho que aqui cabe deixar claro também que isso não era só um acontecimento político, era também religioso, pois Felipe II, monarca da Espanha, não apenas se tornou soberano de Portugal, como também foi ordenado mestre da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Tem até uma fala famosa, o segundo historiador Pedro Cardim, ao optar por realizar o seu primeiro encontro com os três estados portugueses nessa localidade, Felipe II de Habsburgo procurava transmitir um sinal de continuidade face à dinastia cessante, bem como tirar partido da força simbólica do Convento de Cristo, local onde emanava uma intensa memória do passado português. Após a realização dessa assembleia, foi redigido um extenso documento contendo tudo o que fora discutido nessas cortes, com 25 resoluções principais em que Felipe II se compromete a respeitar e salvaguardar a autonomia, os privilégios e os direitos dos portugueses. Essas propostas não vieram diretamente dele, mas de Pedro Teles Giron, o Duque de Osuna, que promoveu uma série de melhorias em infraestrutura no vice-reino de Nápoles, e de Cristóvão de Moura. Ambos, portanto, eram homens de sua confiança, com larga experiência administrativa e política. E além dessas resoluções mais gerais, assim, o documento ainda conta com 3 capítulos com as demandas específicas do povo, da nobreza e do clero, respectivamente. Dentre os capítulos referentes ao povo, destacam-se os capítulos 4, 15 e 21, por serem os que mais representam a intenção central de não somente aconselhar o rei no que toca à administração, mas também a intenção de assegurar seus cargos e advogar em causa própria. Nota-se aí que na realidade não é o povo plebeu
das camadas populares que está aqui fazendo solicitações ao Felipe II. O povo em si, que diz no documento, eram as pessoas letradas e de mais privilégios que a plebe comum, mas ainda assim não eram aristocratas. Quanto aos capítulos referentes à nobreza, convém destacar o terceiro, o sétimo, o 11º, o 13º e o 19º, pois eles resumem a preocupação dos aristocratas com a distribuição de poder no novo reinado e com sua influência dentro dos negócios do reinado e também da exploração marítima. Já em relação às demandas do clero, são interessantes os capítulos 2 e 12, em que se vê também a tentativa de advogarem em causa própria, buscando se manterem próximos da família real ao sugerirem, por exemplo, que a tutela do príncipe Dom Diogo seja passada à igreja. A outra demanda foi em relação à situação espiritual de cativos. Assim, entende-se que cada estamento estava de fato tentando defender seus próprios interesses na Corte de Tomar. Após as Cortes de Tomar de 1581, Felipe II convocaria outra Corte de Portugal, agora em 1583 só, especificamente pensada para que os portugueses jurassem o príncipe Dom Felipe como novo herdeiro. Filipe II só retornaria a Portugal próximo ao fim de seu reinado, consequentemente, até 1598 as Cortes de Portugal não voltaram a reunir-se. Diante disso tudo, entende-se que a Corte de Tomar representa uma mistura de aspectos políticos medievais, por conta do simbolismo religioso inerente a ela, mas que era ao mesmo tempo moderno, haja vista a ideia exposta em O Príncipe de Maquiavel sobre a ocupação de reinos pela anexação, em que ele diz que se deve buscar preservar as leis, se preocupando mais em tributar, que foi exatamente o que o Filipe buscou fazer. É possível afirmar que esta era uma tentativa dele de se fazer amado pelo povo português antes de fazer-se temido. Com isto, é correto dizer que a corte pode ser entendida como um exemplo de prática diplomática das monarquias ibéricas. Assim chegamos ao fim desta podcast. Esperamos muito que tenham apreciado. Um grande abraço.